Deixa o som bem baixinho, me ajuda. O som do fundo musical. Não sou acostumado a pregar no fundo musical. Deixa bem baixinho, por favor. Me ajude, ok? Baixa mais um pouco. Meus irmãos, vamos para a Bíblia Sagrada. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo 26. Todos os lugares que nós passamos para ministrar a palavra de Deus, alguns têm o costume, de colocar em fundo musical. E eu peço ajuda para manter bem baixinho, não para não tirar o fundo, manter o baixo. Porque às vezes você está naquela empolgação da fala e às vezes você se perde porque você vai pela música. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a bispa Alexandra, agradeço também a minha noiva que está comigo aqui, Rosana Denelli. Deus abençoe. Quem localizou, diga amém. Amém. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Vamos ler todo mundo juntos? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 2, versículo 26. Quem localizou, diga amém. Amém. Quem não localizou, diga espere. Espere. Para ler todo mundo juntos. Após a leitura, você permaneça com a Bíblia aberta, porque nós trabalhamos assim. Vamos pela Bíblia. Amém? Todos localizados? Vamos lá, todo mundo junto, no 3, hein? 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. No 3, todo mundo lendo juntos. 1, 2, 3. E o menino Samuel continuava a crescer. Vamos lá, 1, 2, 3. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar pela versão que eu tenho. Eu vou dizer e você repete. Eu sei que tem variações de Bíblias aí. Diga assim: e o jovem, Samuel ia crescendo, e tornava-se agradável tanto para com o Senhor, como também para com os homens. Pode se assentar, por favor. Mantenha a sua Bíblia aberta. E nós trabalhamos assim. Nós somos também, trabalhamos aí na área de professor, de teologia. E nós procuramos sempre explorar o texto bíblico, além de professor de escola dominical, de curso teológico ali na Regional Damasceno, e também fazemos outras atividades aí que trabalham nessa área de conhecimento. Então nós trabalhamos dessa forma que vocês vão conhecer essa noite, ok? Antes de nós falarmos aqui do contexto da vida de Samuel, que é a história que eu quero me prender, se você permanecer com a sua Bíblia aberta, você tem que ter em mente uma coisa. Antes de nós falarmos de Samuel, nós temos que falar de Ana, ok? Antes de falarmos de Samuel, vamos falar sobre Ana. Se você estiver com a sua Bíblia aberta aí, no capítulo 1 de 1 Samuel, você vai perceber no versículo 2 que Eucana, ele tinha duas mulheres. Quantas mulheres? Duas. Percebam, uma mulher chamava Ana e a outra? Penina. E a outra? Então são duas mulheres. Ana está de um lado e Penina está de outro. Percebam no versículo de número 2 que diz assim: e este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra era Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Então esse fato aqui, que está no versículo de número 2 do capítulo 1 de Samuel, você vai perceber que esse fato aqui estava gerando ou gerou um pouco de desconforto em Penina. Porque ela podia gerar filhos, mas Ana não. Mas a porção maior, se você perceber aí a leitura,
a porção maior que o marido tinha que entregar, Eucana entregava para Ana, porque Ana era amada de Eucana, e isto trazia um certo desconforto. Então, você vai perceber no versículo aí de número 6, 1 Samuel capítulo de número 1, versículo 6, você vai perceber que Ana, pelo fato dela não gerar, e um dos fatos que fez com que Penina tornasse a irritá-la, esse fato dela receber a porção, e o outro fato era que ela não gerava. Então Penina ficava irritando, dizendo: eu tenho filhos e filhas e você não tem. Aqui é a primeira parte que eu quero me prender um pouco, porque você vai perceber no versículo de número 6, se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai perceber no versículo de número 6 que o Senhor havia cerrado a madre de Ana. Perceberam isso? No livro de Apocalipse nos diz que a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Glória a Deus, aleluia. Então perceba que a madre de Ana estava fechada, porque o Senhor fechou. E o que é mais extraordinário é que nós muitas das vezes achamos que nós temos posse do nosso corpo, como eu estava ouvindo hoje durante o dia. Mas percebam que o Senhor, Ele manda tanto no nosso corpo, que Ele cerrou a madre de Ana. Ele disse: por enquanto você não vai gerar. E aqui eu abro um parêntese, e se eu esquecer, você fecha ele. Perceba uma coisa bem interessante nesse início de mensagem. Existem momentos em que Deus fecha as portas para nós, e as pessoas que estão ao nosso redor não vão entender. E elas vão falar, e elas vão te irritar. Mas você tem que fazer semelhante a Ana. Você tem que ir para a oração. Porque somente a oração vai nos dar intimidade com Deus, para nós recebermos a ordenança dele, para tomarmos atitudes. Glória a Deus. Enquanto a porta está fechada, você está orando. Enquanto a porta está fechada, você está orando. Enquanto a porta está fechada, você está orando. E devemos orar, porque não é fácil você ver alguém prosperando, ver alguém crescendo, ver alguém com a sua família indo e voltando, e supostamente parece que Penina e Eucana estão muito bem. Não é fácil para você ver alguém prosperando, crescendo, indo avante, enquanto você parece que não está saindo do lugar. Mas eu tenho que te dar uma informação. Para os homens, parece que você não está saindo do lugar, mas para Deus há um projeto escrito. Você entendeu? Nós ainda estamos na introdução. Então, se as portas estão fechadas, ou se as portas estão fechadas para a tua vida por enquanto, o seu dever não é ficar chorando, não é ficar: ai meu Deus, fulano está tirando sal na minha cara. Eu estava dizendo para minha noiva esses dias que nós estávamos indo para o shopping Cantareira, e quando eu cheguei aqui em São Paulo, vindo do Vale do Paraíba em 2016, estava hospedado na casa do Sebastião, o Tutu, que é um apelido dele, me recebeu na casa dele, e eu estava hospedado ali, até resolver certas situações. E ele recebeu uma ligação para ir fazer uma entrevista. Eu vim fazer uma entrevista na segunda-feira, mas eu resolvi no domingo, porque eu precisava conhecer aonde é o lugar. Eu vou dizer, talvez você saiba, eu morava lá no Vila Terezinha. E eu saí do Vila Terezinha sem condições, sem dinheiro. Estava, como diz no interior, estava duro.
Saí da casa onde eu morava, lá no Vila Terezinha, e fui até o Piqueri de a pé. E eu achando que era perto. E andei, meu filho. E andei e não chegava. E quando eu voltei embora, cheguei em casa. Aí o Tutu olhou para mim e disse: você foi ver o lugar onde você ia fazer a entrevista? Eu disse: fui. Rapaz, você foi de manhã, está chegando agora à tarde? Sim, eu andei muito. Andei bastante. Ele deu uma risada. Mas eu disse para ele: eu ainda vou ver a porta aberta para mim. Glória a Deus, aleluia. Passaram algum tempo depois, eu fui trabalhar numa firma onde eu trabalho até hoje. Glória Por a quê? Deus. Existem momentos que Deus vai fechar a porta. Você ouve isso por aí, e eu tenho que dizer, porque isso faz parte da mensagem. Alguns profetizando e dizendo: as portas vão se abrir. Deus só trabalha com essas duas coisas, meu irmão. Ou Ele fecha as portas, ou Ele abre. E se Ele resolver fechar para mim, ninguém vai abrir. Porque você vai por aí, alguém está dizendo: as portas vão se abrir para você. E se Deus fechou? Verdade, Pai. Meu Deus, agora diminuiu, glória a Deus. E se Deus resolver fechar a porta para você, porque Ele quer ver como que você vai se manter. Eu anotei aqui, ó. Enquanto Penina estava irritando a Ana estava de joelho orando. Glória a Deus, aleluia. Se as portas se fecharam, o seu dever é orar. Glória a Deus. Se as portas se fecharam, o seu dever é orar. Se as portas se fecharam, o seu dever é orar. Por que eu estou dizendo isso? Porque o mesmo Deus que fecha é o mesmo que abre. Glória a Deus. Porque tudo faz parte de um processo, meu irmão. Verdade. Glória a Deus. Isso não está no script aqui, mas estou recebendo agora. Glória a Deus. Por que o ministério de Samuel teve sucesso? Porque teve lágrimas de uma mãe no altar. Glória a Deus. Aleluia. Existem mães que nunca derramaram uma lágrima orando pelo seu filho. Eita, agora foi difícil. Eu lembro que quando eu comecei minha caminhada, uma vez eu estava chegando de uma viagem que tinha de cumprir uma agenda, e chegando em casa eu peguei minha mãe no flagrante conversando com o meu tio. E eu estava entrando pela porta da cozinha e ela estava dizendo: o Marcos hoje não para mais em casa os finais de semana, porque um dia eu coloquei ele no altar. Glória a Deus. E aí eu dei uma paradinha antes de entrar e fiquei escutando a conversa. Aí eu raciocinei, meu irmão. E eu disse: agora eu entendi por que eu faço, que Deus me entregou o ministério da palavra. Por que a gente prega? Por que a gente ensina? Porque teve lágrimas no altar. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que dizer isso porque é forte. Existem mães, talvez tenha aqui, existem mães que estão com lágrimas no altar. Existe resposta e solução para os teus filhos. E o que é mais extraordinário, como Deus conhece as coisas, a resposta para o povo estava em Samuel, e as lágrimas estavam no altar. Ora, Samuel nem tinha nascido ainda, Deus já estava escrevendo uma história para ele. Vale a pena chorar, meu irmão. Vale a pena chorar nos pés de Jesus. O que a gente sempre aprende na nossa caminhada, e você deve aprender, que o fato de você orar na igreja é uma bênção, mas lá na sua casa também você precisa ter um lugar de oração. Existem dias que você vai ajoelhar na sua cama e você vai orar, de repente você vai dormir. E quando você acordar, está 4 horas ali de joelho, e Deus está vendo o seu sacrifício e vai dizer:
vou responder a oração dela. Por isso, tudo que você faz, como eu aprendi com o Alessandro, ele dizia: Deus não deve nada para ninguém. Meu Deus, isso é forte. Você ora, você chora, você jejua, olha para o céu, e uma expressão bíblica é aplicada agora: parece que o céu está de bronze. Parece que Deus não está te ouvindo. Ora, tudo que você faz está registrado diante de Deus. Todo o seu sacrifício, Ana, vindo para o culto, ouvindo que você está embriagado do sacerdote, ouvindo de Eucana algumas coisas, todo o seu sacrifício vai ser revertido em bênçãos. E elas virão. E eu tenho que dizer, talvez para alguém aqui esta noite chegou a resposta da parte de Deus. Chegando na sua casa, você pode receber a notícia que você precisa. Então perceba, Penina gerava, irritava Ana porque não gerava. Ana foi para a oração, mas só que existe um outro fato, porque isso daqui quais são as atitudes que Ana tomou, que está no versículo 10 e no versículo 11 de 1 Samuel, capítulo 1. A primeira atitude que ela tomou, ela foi para a oração. A segunda atitude, ela fez um voto. Ela disse: Senhor, se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. Se o Senhor me der um filho, eu te devolvo. E você vai perceber no discorrer da história bíblica, no versículo 24 até o versículo 28 de 1 Samuel, capítulo 1, você vai perceber que Ana pegou, Deus se lembrou dela, no versículo 19 e 20, Deus não esquece ninguém, mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Perceba, Deus se lembrou dela, deu a bênção para ela, e agora ela pegou o filho do voto que ela havia feito e disse: vou cuidar dele. Quando ele desmamar, eu vou entregá-lo ao Senhor. Chegou o momento em que ele desmamou. Perceba uma coisa que o Espírito de Deus me fez entender. Olha, Samuel, quando nasceu, estava com a sua mãe, com seu pai, logicamente, sendo cuidado pela mãe. Sendo cuidado pela mãe. E dá um banho, e dá a papinha, e assim por diante. Mas no dia que Ana chegou com o menino para entregá-lo ao Senhor, agora ela disse assim: o que eu devia fazer, Senhor, de cuidados eu fiz, a minha parte eu fiz, agora cuida do menino. E entregou o menino para Eli, e Eli pegou o menino e levou para dentro da casa do Senhor. O que é isso? O que você pode fazer? Faça. Você que é mãe, que é pai, o que você deve fazer? Faça. Sem reclamação, sem murmuração, porque vai chegar um momento em que você vai pegar a sua bênção e você vai dizer: Senhor, eu não suporto mais, esse menino está me dando trabalho, então eu vou colocar ele nas suas mãos. Glória a Deus. Aí sai o cuidado da mãe e do pai e entra o cuidado de Deus. Glória a Deus. Se tem uma coisa, olha que o homem falha, hein? O pai e a mãe podem falhar no seu cuidado com o seu filho, mas a pergunta que eu faço é: Deus falha? Não. Olha, você não deu glória a Deus, perdeu a oportunidade, hein? Glória a Deus. O pai e a mãe podem falhar no seu cuidado. O pai e a mãe vai correndo para levar, vai pegar o filho para levar para o médico, de repente o pai fica doente também, vai só a mãe. O pai falha, fica de cama. A mãe fica doente, não tem como auxiliar o seu filho.
Mas agora Deus não fica doente, Deus não precisa de remédio. Agora, se o filho foi colocado na mão de Deus e ele pegar o filho para si, ele vai dizer: ela entregou na minha mão, ela fez a vez dela, agora é a minha vez. Aleluia, isso é forte. Sabe por que eu digo isso, não? Porque tem momentos, depois a gente começa a crescer, a se desenvolver, como aconteceu com Samuel, começa a se desenvolver e a crescer. Tem momentos, como eu fui chamado muito cedo para a ministração da palavra, tem momentos que você vai para outros lugares, tem momentos que você vai pregar, tem momentos que você vai cantar, tem momentos que Deus vai te dar a sua família, e você precisa estar nas mãos de Deus. Glória a Deus, aleluia. Veja o que eu já ouvi nessa minha vida. Esses dias não, algum tempo, eu fui ministrar em uma determinada igreja, e quando eu saí para fora, estava lá esperando o pastor para me conduzir até a minha casa. Chegou um rapazinho mais ou menos de 18 anos e veio conversar comigo. Veja como é o cuidado de Deus. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Ele veio conversar comigo e disse: gostei da sua palavra, muito boa. Eu pastor, me chama de pastor, eu estou por aí. Deus me chamou para o ministério da palavra, eu estou pregando, estou para lá, estou para cá. Passei 4 finais de semana do mês tal, pregando a palavra de Deus em outros lugares. E eu observando ele, olhando para ele, e eu disse para ele, meu pai já havia falecido em 2020, eu disse para ele: você tem o seu pai e a sua mãe vivo? Ele disse: tenho, pastor. Eu disse: eu já estive no ministério, na itinerância. Você não sabe o perigo que você corre, você não sabe o que pode acontecer. Vou te dar um conselho como pregador da palavra: passe os finais de semana com seus pais. Talvez você entenda o que eu estou dizendo. Não é para acabar com a fé do menino. Nós precisamos estar na mão de Deus, porque quando estamos por aí, meu irmão, você entra em veículos para ser conduzido à igreja. Graças a Deus que aqui não ouvi isso, mas eu já entrei em veículos para ser conduzido em igreja e o camarada está a 100 por hora numa avenida. Tem dias que você vai dormir na rodoviária. Hoje não tem isso, né? Hoje os pregadores aí itinerantes dormem no hotel 5 estrelas. Tem dias que você vai entrar em becos, favelas, vielas, vai passar diante de pessoas com armas nas mãos, pronta para atirar em você e na sua família. E aí entra o cuidado de quem? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aí entra o cuidado de Deus, porque talvez a sua mãe e o seu pai já se foram para a eternidade, mas Deus está dizendo: eu vou continuar cuidando de você, vou te conduzir, vou te levar. Aleluia. Então percebam isso. Ana vem e entrega agora o menino na mão de Eli e diz: Eli, está nas suas mãos, ensine o menino. Mas a gente tem uma problemática aqui. Percebam que eu fiz todo esse rodeio para você perceber que nós temos um problema. E qual é o problema? Se você tiver com a Bíblia aberta aí, você vai perceber que havia uma crise no sistema religioso e havia uma crise entre o povo. Capítulo 1 Samuel capítulo 2, versículo 22, fala sobre os filhos de Eli, que se prostituíam na porta da tenda da congregação. Nós temos um problema religioso. E no capítulo 3, versículo 1 aí de 1 Samuel, você vai perceber que a visão e a palavra não eram manifestas. Meu Deus, que problema, hein? O povo está distante de Deus, e além do povo estar distante de Deus, o sacerdote Eli e os seus filhos também estão ficando distantes de Deus. E aí eu faço uma aplicação.
Você nasceu, Deus te deu o privilégio. Deus te deu o privilégio de nascer no Brasil, de ser natural brasileiro. E o que acontece, meu irmão? Nós temos uma crise estabelecida no Brasil. Cada dia que passa, as coisas estão se afunilando. Crise no sistema religioso. Quantos amigos, bispa, e amigas que você teve, que já caíram em pecados, sumiram da igreja, desapareceram? Você, irmão e irmã, quantos amigos que você teve na igreja, que hoje não estão mais, porque trocaram a presença de Deus pelo bar, pela prostituição, caíram da graça, estavam dentro da igreja, mas hoje estão distantes. Uma crise chegou, e muitas das vezes a crise está chegando nas igrejas por falta da palavra de Deus. Eita! Eu sei que dói ouvir isso, mas é a realidade. Nós trabalhamos aí nessa área de conhecimento e falamos alguma coisa com um pouco de conhecimento. Se a bispa resolver abrir um núcleo teológico aqui, eu não sei se tem, mas se ela resolver fazer isso, quantas pessoas vão vir estudar a palavra de Deus? Entenderam isso? Quantas pessoas vão assentar-se? Quando a gente senta com os superintendentes para poder armar uma estratégia, para poder atrair os alunos, ou atrair pessoas para fazer o curso teológico, nós quebramos nossas cabeças, porque nós vamos para a oração, nós jejuamos, trazemos um ensino bíblico, aí alguém vem, começa a aula com 20 alunos, mas o encerramento tem 5. Verdade. Aí o povo, meu irmão, perceba o que eu estou dizendo? Cada dia que passa, alguns estão se distanciando mais, e mais, e mais, e aí o pecado é mais fácil para entrar. Quanto mais distante eu estiver da Bíblia, mais perto o pecado está de mim. Porque se eu ler a Bíblia vai apontar para mim aonde é que eu devo me policiar, aonde é que eu devo me corrigir. É a Bíblia, meu irmão. Se alguém te acusa de algum deslize que você cometeu, não ouça a palavra. Se a palavra disser para você, vá se converter, coloque a barba de molho. Glória a Deus. No meio dessa crise que nós estamos aqui apresentando, nasceu Samuel, foi entregue ao Senhor, e sendo ele entregue ao Senhor, Deus então vai se manifestar para falar com ele e levantá-lo em meio a uma sociedade que está perdida. E eu vou dizer isso, porque eu faço parte desse trem, como diz o mineiro. Eu vou dizer o que vou dizer agora. Eu faço parte de um grupo, ou de talvez de vários grupos, que estão se levantando nesses últimos dias, para poder trazer o conhecimento da palavra de Deus a vocês, porque nós não queremos que a presença de Deus vá embora. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu estava lembrando aqui que mais ou menos umas 3 semanas atrás, Glória a Deus. nós estamos estudando na EBD, na Escola Bíblica Dominical, falando a respeito da glória de Deus, ou mais domingos atrás, falando aí sobre a glória de Deus. A glória de Deus, na época de Ezequiel, estava no altar. Do altar ela foi para a porta, vejam isso, do altar foi para a porta do templo, do templo, da porta do templo foi para o portão, e do portão foi para os montes, foi embora. E nós precisamos nesses últimos dias, nada mais, nada menos do que a presença da glória de Deus em nosso meio. Glória
se a glória de Deus estiver. Se a glória de Deus estiver, os nossos cultos, nós ficamos cada dia pequenos. Porque quando sentamos aí na cadeira para adorar o Senhor, o peso da glória de Deus vem sobre nós de uma forma tão possante que nós não conseguimos nem erguer a cabeça por reverência que teremos ao Senhor. Mas a glória está indo embora. A glória está indo embora e nós precisamos abrir os olhos. Eita Jesus. E para a glória não ir embora, Deus precisa levantar pessoas que tenham coragem, que não olhem nem para a esquerda nem para a direita, que o seu alvo seja o Senhor. O seu alvo não é chegar aqui simplesmente bater um cartão, entende o que eu estou dizendo? E dizer, fui no culto hoje. Não. O seu alvo é chegar aqui, se assentar e além de adorar a Deus, dizer, eu quero ser cheio do Espírito Santo a cada dia que se passa. Sabe por quê, meu irmão? Porque nós precisamos desse grupo de pessoas que eu vou dizer. Perceba, Ana fez um voto e devolveu o filho dela ao Senhor, e o Senhor pegou para si e disse, vou cuidar dele, mas eu vou, além de cuidar dele, eu vou levantá-lo e vou colocá-lo em 3 funções para que o meu nome seja glorificado na vida de Samuel. Então percebam, talvez Ana olhou e disse, vai ser simplesmente mais um dentro da casa do Senhor. Vai ser mais um menino que vai crescer dentro da casa do Senhor. Nós estamos aprendendo esses dias no curso teológico que nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. Você olha para alguém que hoje está caído e diz, esse aí na sarjeta jamais poderá ser levantado por Deus para revolucionar uma casa, para revolucionar uma igreja. Ora, se você pensa assim, meu irmão, perca essa mentalidade hoje, porque o futuro só pertence a Deus. Talvez tenha algum menininho aqui, tem uma menininha ali de colo, e a mãe pode dizer, simplesmente vai ser mais uma serva do Senhor. Mas quem sabe o dia de amanhã? Deus pode levantar o menininho e a menininha de colo, pode levantar ele no futuro e colocar ele para ser um líder.